Movendo adiante, a gente tem a parte de storage do Firebase também. Então você deve estar se perguntando, poxa, mas eu vou utilizar um armazenamento em cloud no Firebase, né? Como que isso funciona? O storage ele é para armazenamento de arquivos, tá? Então qualquer arquivo que você jogar para lá, ele vai colocar esse arquivo num storage, no local disponível via HTTP para você. Existe uma segregação por pasta, então você pode organizar a pasta certinho. Ele é geodistribuído, então se você criar um arquivo aqui no Brasil e falar, olha, quero distribuir ele para o resto do mundo, ele vai colocar, quero distribuir ele para os Estados Unidos, isso vai acontecendo, ele vai mover seu arquivo também para servidores lá fora, para facilitar o acesso do pessoal de lá, não precisar ficar todo mundo vindo aqui para o Brasil para fazer o download, né? Claro que isso custa. Alta disponibilidade, está em cloud também, assim como o hosting do Firebase e qualquer outra coisa. E ele é um serviço à parte, teoricamente, né? Ele vem junto no conjunto quando você cria uma aplicação, mas ele é um serviço que, se você for no pricing, você tem lá uma tabela de preços para o storage. Tá? Então, se você precisa consumir mais... É legal porque é flexível, né? Se você precisar consumir mais storage e menos armazenamento para sua aplicação, ou menos usuários conectados ao banco de dados, né? Você consegue mudar isso depois na calculadora lá. Tá? Consegue calcular para ter uma base. Então, ele vai ser pago individualmente. Aí, ele vem junto no pacote, mas é pago individualmente. Ele é uma excelente opção para arquivo estático. Tá? Qualquer arquivo estático que você queira subir para lá, ele vai ser uma opção legal. Precisa subir imagens de usuário, coisas do tipo, com certeza esse é um caminho. Mas por que você precisa do storage? Né? Você não pode simplesmente subir uma imagem via FTP para o próprio site que está hospedando, né? Como que funciona isso? Na verdade, a gente tem um primeiro ponto, né? A questão que a gente está trabalhando com HTML, CSS, JavaScript. Se você estiver fazendo hosting no Firebase, né, vai ficar um pouquinho complicado de você fazer o upload para pasta lá. Até porque o limite lá é pouco, se não me engano, no pacote inicial é 1 GB só para a aplicação, né? Pouco, entre aspas, depende do quanto você vai armazenar. Segundo ponto é a questão da escalabilidade de máquina. Então, hoje você tem uma máquina lá no Firebase servindo sua aplicação, certo? Essa máquina suporta 100 usuários, por exemplo. Quando chegar ao 100º usuário, uma nova máquina vai ser criada e vai ser alocada para ele. Então, quando você tiver 150 usuários, você vai ter 2 máquinas. Tá? Vamos supor que hoje o usuário conectou, né, e tinha só 90 usuários online. Então, ele conectou na máquina 01. Ele fez o upload de arquivo, né, ele enviou um arquivo que foi salvo nessa máquina 01. Perfeito. Depois ele saiu da aplicação e mais tarde ele voltou, só que essa máquina já estava com 100 usuários. Então ele caiu na máquina 2. Né? Então ele foi o usuário número 150, caiu na máquina 2. Ele foi buscar o arquivo dele, o que aconteceu? Nada, né? Ele não encontrou, porque o arquivo dele estava na máquina 1. Né? Ele foi enviado para a máquina 1. E pior ainda, quando a máquina 2 for derrubada, né? Porque quando baixar o pico de acesso, essa máquina 2 vai sumir. Quando essa máquina 2 sumir, o arquivo que estava nela foi embora também. Tá? Isso vale para qualquer ambiente cloud, não é só para o Firebase. Então o que a gente faz? A gente usa um storage, né, separado das máquinas para armazenar arquivos. Porque daí não importa o que aconteça com a máquina, se você precisar derrubar a máquina, criar uma outra máquina, etc., o storage seu vai ser mantido. Tá? Então é uma ótima estratégia para você armazenar arquivos. Muito bem, pessoal. Movendo aqui então, a gente vai agora criar a parte do storage, né? Fazer um upload de arquivo para o Firebase. Então, eu estou aqui na nossa página inicial. Eu já adicionei um link para o storage aqui. Vou mostrar para vocês. No index, eu adicionei um arquivo chamando um HTML chamado storage.html. Então, vamos criar ele aqui, ó, new file, storage.html. Na raiz da aplicação, tá? E eu vou criar também o JS aqui já, que é o storage.js, tá? O storage.js, storage.html. Eu estou com o meu servidor rodando aqui já, tá? HTTP server, tá bom? Vou minimizar ele aqui, porque eu não vou precisar dele. E vamos começar copiando aqui. Vou começar copiando aqui do Authentication, né? O código do Authentication, para a gente não precisar escrever todo o código HTML de novo.
Tá? Vou deixar o botão voltar para home aqui. Vou apagar todo o resto, tá bom? E aqui no autenticação eu vou deixar storage, tá? Ou armazenamento. E aqui a gente vai fazer algo bem simples, né? Eu vou colocar dois itens aqui. O primeiro é um progress bar. Então o progress já é um componente do HTML5, né? Já não, né? Porque o HTML5 já está no mercado faz um bom tempo. E depois um input file, que a gente vai fazer o upload do arquivo. Então um chama file button, né? E o outro chama uploader, tá bom? Valor de 0 a 100. E a gente vai usar esses dois caras aqui para fazer o upload de arquivo. Deixa eu voltar para a tela aqui para mostrar para vocês como que isso fica, tá? Então estamos aqui no storage. Então esse é o nosso progress e esse é o nosso uploader, tá bom? Beleza? Não vou nem customizar eles nada, porque eles são mais chatinhos de customizar o CSS, etc. Eu vou economizar esse tempo no curso aqui, mas tem até estilos prontos para file upload, etc. Só que eles são mais chatinhos de customizar, beleza? Aqui então eu vou trocar o authentication aqui, né? Não estamos mais na autenticação, e sim no storage. Fazer a chamada do arquivo storage e o nosso HTML aqui está pronto, tá bom? Eu vou mudar aqui só agora pro storage, né? E a gente vai poder codificar já a parte do JavaScript, né? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim como a gente fez nos outros, né? Nos outros arquivos, é receber, né? Obter os elementos da tela. Então tem o uploader aqui, que é aquele progress bar, e eu tenho o file button, que é o botão que vai enviar o arquivo para mim, tá bom? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: toda vez que houver uma mudança no file button, né, ou seja, toda vez que a pessoa selecionar um arquivo, a gente vai fazer o envio desse arquivo para o Firebase. Então, aqui vai ficar só um pouquinho diferente do outro lá, né? FileButton.addEventListener, e agora não é mais click, né, e sim change, que a gente vai ficar ouvindo uma mudança. E aqui eu preciso receber o elemento, tá? Então esse aqui é do elemento. Então eu estou criando uma função anônima e eu estou recebendo o elemento que é o próprio FileButton, tá bom? No primeira linha aqui a gente tem o file.target.files 0, né? Ele é um array de arquivos. Pode ter um múltiplo upload, mas no caso aqui está single, né? A gente pode habilitar para múltiplo no próprio controle do HTML5. Mas aqui como está single, né? A gente obtém o 0, que é o arquivo 0. Então ele pode ter muitos arquivos e a gente está pegando o arquivo 0. Então aqui a gente já está obtendo o arquivo que foi carregado ali, tá? No nosso file uploader. Quando o usuário clica nesse botão aqui. A hora que ele escolher o arquivo, vai disparar esse evento aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é obter o arquivo, tá bom? Depois, a segunda coisa, a gente vai referenciar o storage. E aqui, de novo, cai naquela mesma linha lá, lembra? Firebase, ponto, o que você está fazendo? Estou trabalhando com storage, então é ponto storage. Se fosse autenticação, era auth. Se fosse real-time database, era database, tá? E assim por diante. Ponto ref, tá? Então, a gente nota que existe um padrão, né? Então, não é tão difícil assim de a gente sugerir o que a gente precisa configurar no Firebase, né? Se é storage, se é auth, etc. Todos têm esse nome e tem o ponto .ref na frente. E aqui no ponto .ref eu vou dizer o arquivo, né? O caminho final do arquivo. Então eu posso colocar arquivos / aqui e ele vai transformar isso aqui numa pasta para mim no storage do Firebase, tá bom? Depois eu tenho o file name aqui, né? Que é o file.name, que é o próprio nome do arquivo, tá bom? Se você quiser, você pode trabalhar com guide também, para gerar um nome do arquivo randômico, qualquer coisa, tá bom? Prosseguindo aqui, a gente tem a criação de uma task, tá? Por quê? A gente vai... Se você quiser só enviar o arquivo, né? Se você só quiser enviar o arquivo, você não precisa dessa task aqui, mas como a gente tem o progress bar aqui, tá bom? É interessante, a gente vai precisar dessa task para fazer esse envio assíncrono, né? E para que a gente possa fazer o track da quantidade que já foi enviada, né? Então, var task igual storageref.putfile, tá? Então, storageref.putfile é o cara que vai fazer o upload do arquivo aqui, tá bom? Se você não quiser trabalhar com progress bar e tal, só fazer o envio do arquivo, ele vai aparecer isso daí. É só você colocar isso daí, tá? Mas daí não vai aparecer o progress bar lá, não vai ficar legalzinho, né?
Daí aqui a gente tem uma outra função aqui dentro, né? Um outro evento. Task.on state changed, né? Toda vez que a task mudar, então esse cara aqui, ele pega uma referência para esse storage.ref.potfile e o próprio Firebase vai retroalimentando ele de quanto já foi enviado do arquivo. Tá? Então isso é legal. Então toda vez que esse cara mudar, a gente vai ter aqui um function chamado progress, onde a gente recebe também um snapshot. Tá? E esse snapshot, ele tem os bits transferidos, tá? Que já foram transferidos, e o total, que é o tamanho do arquivo. Então aqui é só a gente fazer o bits transferidos dividido pelos totais de byte vezes 100, que a gente vai ter a porcentagem que já foi enviado. Tá? Então é só fazer um cálculo matemático ali. E aí eu faço assim, ó, uploader.value igual a porcentagem. Tá bom? Só isso. A gente vai atualizar o nosso progress bar lá. Se der algum erro, a gente já tem uma function error aqui, que eu dou um console.log, e quando ele for completo, né, eu tenho uma outra função, que eu dou um alert chamado de envio completo, tá bom? Então, vamos ver como que isso vai. Eu vou salvar ele aqui, não esquece de salvar, tá? E vamos ver como isso funciona. Então, vou atualizar minha página aqui, tá? Estou aqui no localhost storage, tá? Estou aqui no storage. Então, se você enviar um arquivo muito pequeno, você não vai conseguir ver a porcentagem de storage ali, tá? Então eu vou selecionar um arquivo relativamente grande e a partir do momento que eu soltei aqui o arquivo, ele já vai começar a fazer o envio, tá vendo? Então ele já vai atualizando a porcentagem do storage aqui. Olha que bacana. Vocês conseguiriam acompanhar. Tá? Vou deixar ele completar aqui e a gente vai ver como que esse arquivo foi armazenado lá no Firebase. Tudo bem? E chegou no concluído. Ele deu um alert aqui pra gente. Eu vou dar um OK. E aqui eu vou acessar o firebase.google.com. Vou até o meu console, tá? console.firebase.google.com. Vou selecionar o meu projeto aqui, tá? E vou aqui em Storage. Clicar aqui em Storage. Ele vai listar para mim todas as pastas que eu tenho. Então, ó, lembra que eu criei uma pasta arquivos lá? Eu nem precisei, não precisa criar a pasta aqui, né? Então não tinha nada aqui, eu subi o arquivos, tá? E aí aqui dentro de arquivos, a gente vai ter o vídeo, né? E se você clicar nele, você pode obter o URL, fazer o download, etc, né? Ele já tem aqui a URL é composta sempre disso, por isso, e o nome do arquivo, tá bom? Então, simples assim que a gente faz, que a gente utiliza o storage do Firebase direto pelo JavaScript, sem precisar passar por PHP, sem precisar passar por .NET, sem precisar passar por nada.